Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje vamos começar o livro de Levítico. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que deixe seu like e a sua inscrição. Fazemos a leitura da palavra de Deus. Estamos agora no terceiro livro de Moisés, que é Levítico, o livro onde fala sobre as leis do Senhor, não só as da tábua, que estavam os mandamentos, mas fala sobre o homossexualismo, fala sobre incesto, fala sobre as coisas que devemos comer, sobre a carne de porco, todas essas coisas, camarão, todas essas coisas que a religião fala o que devemos ou não fazer. Então nós vamos aprender aqui neste livro. Que o Senhor te abençoe, te guarde, esteja na sua casa, na sua semana. Diz assim, Levítico capítulo 1, versículo 1. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. E se a sua oferta for sacrifício queimado do rebanho, que ele ofereça um macho sem defeito. Ele o oferecerá da sua própria vontade, à porta do tabernáculo da congregação perante ao Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esteja aceito, para que ele seja aceito pelo Senhor, para fazer expiação por ele, do pecado. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e espargirão ao Senhor ao redor do altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e partirá dos seus pedaços. E seus filhos e os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. E os sacerdotes, filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça, a gordura, em ordem, sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e as suas pernas serão lavadas na água. E o sacerdote queimará tudo no altar para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta for rebanhos, a saber, de ovelhas ou de cabras, para sacrifício queimado, ele terá um macho sem defeito. Ele trará um macho sem defeito e o matará ao lado do altar em direção ao norte perante ao Senhor. E os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará o seu pedaço com uma cabeça e a sua gordura, e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo que está sobre o altar. Mas serão lavadas as entranhas e as pernas com água, e o sacerdote trará tudo isso e o queimará sobre o altar. Isto é o sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar e lhe oferecerá a cabeça, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará o seu papo com as suas penas e o lançará ao lado do altar na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele a corte com suas asas, mas não dividirá o sacerdote, não dividirá. A queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, isto é, um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina. E ele derramará óleo sobre ela e a colocará ao seu incenso. E ele a trará aos filhos de Arão, ao sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado de farinha, e o seu óleo com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e dos seus filhos, e a coisa mais santa das ofertas do Senhor,
feitas por fogo. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feita por fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos, cozido no forno, será de bolos de farinha fina, sem fermento, misturadas com óleo, ou coscorões sem fermento, untadas com óleo. E se tua oblação for uma oferta de alimentos cozidos na panela, será de farinha fina sem fermento, misturado com óleo. Tu a partirás em pedaços e sobre ela derramarás o óleo, isto é, uma oferta de alimentos. E a tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta do alimento que se faz dessas coisas. E quando for apresentar ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial e o queimará sobre o altar. Isto é, uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta do alimento será de Arão e dos seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas pelo fogo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel ou qualquer oferta ao Senhor feita pelo fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as ofereceis ao Senhor, mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da sua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta. Em toda a oferta tu oferecerás sal. E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes de milho, tostadas ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela e colocarás sobre ela incenso, isto é, uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do seu óleo. Contudo, o seu incenso, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. Amém. Agora vamos a Provérbios 19. Melhor é o homem pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho e o coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar seu príncipe. A discrição de um homem retém a sua raiva, e é a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade do seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. O filho tolo é a calamidade do seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riqueza são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança em um sono profundo, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda a sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquele que tiver dado, aquilo que tiver dado, o Senhor lhe pagará novamente.
Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, mas porque tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é a sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-lo à sua boca. Bate um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tenha o entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Vamos ver Mateus 8, do 1 ao 13. Diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero ser limpo. Imediatamente a sua lepra foi impurificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente e com uma paralisia gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo da minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será salvo, será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se, e dizendo aos que o seguiam, e disse ele: na verdade, eu vos digo, não tenho encontrado, não tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do rei serão lançados na escuridão profunda. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai pelo teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora.